Graça e paz, povo amado. Espero que todos estejam bem. Espero que os seus familiares, todos que estão nos acompanhando nesse momento, estejam todos bem. Com muita alegria e muita satisfação que a gente está aqui mais uma terça-feira para adorar o Senhor, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é bom. Eu queria que nesse momento a gente fizesse uma leitura rápida para um versículo, para nossa meditação, que está lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz o seguinte: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado em Deus? Se você tem esperado nele, com certeza, ele trabalha ao seu favor. Ele trabalha ao favor daquele que nele espera. A palavra do Senhor vai dizer que Ele renova nossas forças, que a gente sobe como águias, voamos como águias, que a gente corre e não se cansa. O Senhor, Ele renova as nossas forças, nos dá novo ânimo em meio às tribulações. Então, que nesse momento você possa curvar o seu coração diante do Senhor. Vamos fazer um momento de oração. Eu não sei qual é o seu pedido de oração nessa noite, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vai aí no teu coração, Ele sonda o teu coração, Ele conhece o que é que você precisa. Então vamos nesse momento curvar o nosso coração, fechar os nossos olhos e entregar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que trabalha. A tua palavra ela nos garante isso, que o Senhor trabalha para aqueles que em ti esperam. Deus, que os nossos corações estejam tão somente, Deus, esperando em ti, Deus. Nós sabemos que tudo que envolve a humanidade tem suas falhas, Deus. A política tem suas falhas, a vida social tem suas falhas. Deus, em nome de Jesus, mas sabemos que em ti, tu és uma rocha inabalável, Pai. Que nada, Senhor, nenhum dos teus pensamentos sobre nós serão frustrados, Pai. Nós não seremos abalados ou seremos confundidos, Deus, se estivermos com os nossos pés firmes na rocha eterna que é Jesus. Pai, em nome de Jesus, inunda as casas nesse momento, inunda os corações. Vai com o teu bálsamo, com o teu Espírito Santo, Deus, sobre a vida, Senhor, sobre a casa, sobre a família, de todos que estão nos acompanhando nesse momento, a todos que abrem a porta de suas casas para nos receber, Senhor, de alguma forma, Pai. Mesmo que virtualmente, o Senhor é um Deus que vai, Senhor, aonde a gente não vai. Deus, os nossos joelhos chegam a lugares inimagináveis, Pai. Porque através da oração, o Senhor nos leva, Senhor, de um lugar para outro, Senhor, nos movendo, Deus, através do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, derrama uma chama, Senhor, nova nessa mocidade, Pai. Nesses filhos que o Senhor separou para ser chamados Teus. Senhor, em nome de Jesus, que cada um, Deus, se levante, Deus, como sacerdote Teu, como povo Teu, para, Senhor, para cumprir o propósito que o Senhor tem estabelecido no coração e na vida de cada um, Pai. Esta é a nossa oração, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Mais uma terça, mais um momento de reflexão com Jesus. E vamos adorá-lo porque Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de todo louvor. Vamos cantar juntos, queridos. Seguro em tua
tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
maravilhoso, Tu és bom, Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de todo louvor, Jesus. Tu és digno de todo entendimento, de toda sabedoria. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus amável, Tu és um Deus que penetra no mais profundo da alma, na divisão da alma com o Espírito. Tu és um Deus que revela e traz aquilo que está oculto à evidência. Tu és um Deus que transforma, renova. Tu és um Deus que tudo pode fazer. Você está na sua casa aí, jovem, agora, que você receba desse abraço do Espírito Santo, desse toque do Espírito Santo, que você possa ser envolvido por esse momento de adoração, onde você está entregando totalmente todas as armas que você quer usar e deixando que Deus guerreie por você, que Deus faça por você, que nessa noite o seu coração, ele possa receber essa porção de amor, essa unção dobrada sobre a tua vida, e que nada e que nem ninguém possa tirar de você esse momento onde você e Deus conversa, esse momento onde você e Deus, você troca e troca com Ele esse carinho, esse amor de dentro do seu coração, e Ele derrama sobre você essa unção de amor e de carinho, e que o Espírito Santo possa trazer aquilo em evidência na tua vida que precisa ser tirado, que precisa ser retirado, que esse momento de louvor não seja um momento de louvor simples, seja um momento de louvor onde o Espírito Santo de Deus ele possa te tocar e você possa sentir Ele aí na sua casa, onde você possa adorar de verdade na sua vida, no seu dia a dia. E essa canção, Ora Vem Senhor Jesus, que ela fique na sua mente todos os dias, ansiando pela volta do nosso Mestre e do nosso Senhor. Aleluia. Que possamos entregar ao Senhor, como entregou aquela mulher, né, que se jogou aos pés do Senhor, quebrou o vaso, e naquele momento ela estava expressando ali, ela estava expressando a mais perfeita e a maior adoração que uma pessoa poderia dar ao Senhor. Ela não olhou para as pessoas que estavam ao redor, ela não olhou o valor daquele perfume que foi derramado, mas ela olhou simplesmente Jesus ali. Ela entregou tudo que ela tinha, que foi aquele vaso com aquele perfume valiosíssimo na época, mas Deus, ele conhece a motivação do coração de cada um de nós. E Deus, ele sondou naquele momento a motivação daquela mulher. Muito mais que coisas caras, objetos valiosos. Deus muitas vezes, e na grande maioria das vezes, Deus não quer coisas caras. Ele quer o que está lá dentro do teu coração. E foi isso que essa mulher nos ensinou. Então, dá o teu coração, entrega o teu coração ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor. O mais Ele fará. Com certeza, Deus, Ele trabalha em favor de nós, dos nossos. E nesse momento difícil, Ele continua trabalhando, e vamos continuar crendo na sua palavra, nas suas promessas. O Senhor, ele tem nos protegido nesse período difícil de pandemia, né? E esses cultos, eles trazem para nós também palavras de esperança. O Senhor traz para nós palavras de esperança. E nesse momento que você se desligue, que você pare o que você esteja fazendo, né? Que você, se tiver alguém na sua casa acometido de alguma enfermidade, até mesmo da Covid, não sei, a sua família, um conhecido na rua, né? Mas que neste momento você entregue-se ao Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração diante dele, Deus, ele trabalha ao nosso favor. Ele protege os nossos. Coloque-se diante de Deus nesse momento. Amém? Esqueça que quem está aqui na frente é Roberta, esqueça que quem está aqui na frente, né, na sua TV, é Reuel, é Tiago, mas neste momento você feche os olhos e coloque-se diante do Senhor. Amém? Vamos cantar essa música.
Aleluia, Jesus. Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu quiser. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Você neste momento entregue-se ao Senhor, coloque-se diante dos pés do Senhor. Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Você cante aí nesta hora. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Aleluia. A presença do Senhor vale muito mais do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas, do que todas as riquezas que podemos conquistar, que possamos conquistar, porque Ele vale muito mais. Aleluia.
Então, né, vocês viram que a gente fez uma pesquisa para saber qual dos livros vocês queriam estudar, né? Então a gente colocou lá como alternativa Oséias e Ageu. E a maioria optou por Ageu. Então hoje a gente vai destrinchar esse livro, né? Vai falar um pouquinho sobre esse profeta, que é um livro breve, mas quem parou para analisar, quem parou para ler, vai ver que tem muita profundidade, né? Tem muitas lições para se tirar, né? Embora pequeno, mas profundo. E o pastor ele vai dar uma explanação histórica sobre esse livro nesse momento. Graças a paz. Como a Van falou, o livro de Ageu ele é pequeno, tanto é que é considerado, está dentro do grupo dos profetas menores. Ele só vai perder aí em tamanho para o livro de Obadias, porém o conteúdo dele traz muitas informações e a aplicação dele é formidável. Eu quero trazer para vocês a questão do nome Ageu, o próprio nome Ageu, que na sua tradução significa festivo ou minha festa. Segundo a tradição judaica, provavelmente ele venha nascer no período ali de alguma festa importante de Israel, ou tabernáculo, ou da colheita, e aí os pais vai dar esse nome a Ageu. Em algumas traduções vai trazer simplesmente o nome festivo. Dá-se-á esse motivo dele ser chamado também de o profeta do sucesso. Lá na frente ele fala mais sobre isso. O livro de Ageu ele vai ser escrito lá no período ali do ano 520, aproximadamente 4 meses apenas. 4 meses de profecia, de mensagem, de confronto, e traz para nós tanta aplicação que parece os dias atuais. Ele vai trabalhar simultaneamente com Zacarias. Ali os dois juntos, você pode ler isso lá em Esdras, capítulo 5, do 1 ao 2. Vai falar que Deus convoca Ageu e Zacarias para chamar o povo para a reedificação do templo, que a gente vai explicar mais na frente o que isso significa no texto de Ageu. Um fato interessante é que ele vai estar ali simultâneo, os dois, Zacarias e Ageu, com o famoso pensador chinês da época, chamado Kung Fu Tse, que significa nada mais, nada menos que o famoso pensador Confúcio, da mesma época ali do Ageu. Outro fato interessante é que a obra que vinha sendo adiada há mais de 15 anos, que era a reconstrução do templo, depois ali que eles voltam do exílio, é justamente com Ageu e Zacarias que Deus toma eles pela palavra para estimular o povo a reconstruir o templo, né? Que lá na frente ele vai tratar que o povo estava esmorecido, cuidava da vida pessoal, mas não cuidava da casa de Deus. Qual é o propósito do livro de Ageu? O livro de Ageu, no modo geral, a maior preocupação dele, o propósito dele é justamente isso, de motivar tanto os moradores de Judá como de Jerusalém à reedificação do templo. Mas, abra-se aqui um parêntese, não apenas o templo físico, o templo onde se reunia para adorar a Deus, mas o templo pessoal, o espiritual, que estava um momento de declínio, o povo de Israel, como Judá e Jerusalém. Tanto é que nos versos do capítulo 2, 10 em diante, vai falar lá da restauração e como eles viviam. O 6 também, do capítulo 1, o 6 também vai falar a situação dele. Algo interessante também de a gente trazer é a data, porque vai estar ali no período de 520 a.C., mas só um período de 4 meses de proclamação da palavra. Interessante que com pouco tempo Ageu vai trazer para nós tantas lições. Eu sei que vocês desses dias foram ler, ou no dia de hoje foram ler, no dia de ontem foram ler bastante para entender o livro e viram que tem muitas ligações, principalmente como antigo e aponta para o novo. Por exemplo, para a segunda vinda de Cristo,
para a glória de Cristo sobre a terra. Então é um livro muito profundo. É como eu digo sempre, os profetas menores têm muita informação para trazer para nós, principalmente para o que estamos vivendo hoje. E o livro de Ageu, ele vai trazer 4 mensagens, né, que vai estar dividida dentro desses 2 capítulos. E o final dele, do capítulo 2, o final dele, vai apontar tão somente para Jesus Cristo. É um livro super messiânico, que vai tratar ali da segunda volta de Cristo. Como é que está dividido o livro de Ageu nas suas pregações? A primeira pregação é a convocação do povo para a reconstrução do templo, que vai estar do capítulo 1, do 1 ao 11. Né? A gente considera aí a primeira pregação, que é a convocação. A segunda vai estar ali do capítulo 2, do 1 ao 9, que fala sobre a glória de Deus enchendo a casa, ou seja, enchendo o novo templo. Lembrando que esse templo que eles estão reconstruindo depois vindo do exílio, não é o templo igual ao Salomão. O Salomão vai ter tudo aquele resplendor, muito se gastou. Esse já é uma parte reconstruída. Só pegando um gancho, Sim. Até porque o Templo de Salomão, ele já vinha sendo planejado desde Davi, né? Desde Davi. Que estava planejando, ele que guardou todas as riquezas de ouro, de pérolas. Teve o desejo de construir. Teve o desejo de construir, mas não construiu porque Deus não permitiu. Então, assim, toda a pompa, né, digamos assim, usando em linguagens atuais, que o Templo de Salomão ele tinha, já vinha desde Davi, né? Já vinha uma preparação de muitos anos, né? Houve um planejamento. Planejamento, Davi exatamente. foi que percebeu. A oração de Davi, ele diz mais ou menos assim, trazendo para a linguagem climeriana. Estão com saudade disso aí, né? Da linguagem climeriana. Davi vai chegar um momento que diz assim, mas como é que pode eu, sendo homem, pecador, moro no palácio, muitos dos meus reis e príncipes têm suas mansões, e tu, a Deus, não tem uma casa para habitar. No início, Deus não queria um templo para representar a sua presença. Mas aí ele também vai dizer, não serás tu, será a tua descendência, o teu filho que vai construir. Por conta de todo o histórico, né? Assim, não da questão do pecado, mas da questão das mortes, não é? Das guerras que ele havia enfrentado e assim, pelo sangue que ele tinha derramado, né? O muito sangue. Deus o chama de mão ensanguentada, né? Ensanguentada, exatamente. Aí ele não permitiu e veio Salomão e pôs o plano em prática. Aí agora pegando o gancho na tua colocação, quando Ageu vai tratar do templo aqui, é que para nós hoje compreender essa questão do templo para os judeus fica um pouco distante. Mas para os judeus, desde ali da construção do primeiro tabernáculo, aquele que era montado durante o acampamento, quando havia a tenda do encontro, o que era a tenda do encontro? Era fora do arraial, você precisava falar com Deus, a gente deu toque no último estudo, e aí o povo chegava lá, apresentava o sacerdote o seu holocausto, e Deus falava com o sacerdote e falava com a pessoa. Era o local de refúgio, de encontro. E isso criou na ciência, na consciência, no imaginário do povo hebreu que a presença de Deus estava contida no templo. Então o templo era sagrado para Deus se manifestar. Havia necessidade do templo. O que acontece? Quando você vai para o exílio, você perde o templo. O templo é destruído, você perde a identidade do templo. O que é que o povo estrangeiro faz? Destrói o símbolo da adoração e da presença de Deus, o templo, tira você da sua terra, mistura com outros idiomas, você perde identidade nacional, você perde identidade espiritual e perde aquela ligação com Deus. É aonde vai nascer as sinagogas, porque eles sentem desejo da parte física para ter a presença de Deus. Quanto que para nós, a presença de Deus está em nós, porque Jesus rompeu lá o véu e garantiu essa presença, né? Foi forte. Foi forte, né, mano? Foi climeriano, foi profundo, o senhor né? foi lá atrás mesmo. Mas porque... Aí por que eu chamei a atenção, peguei o gancho na tua colocação? Porque Ageu trata de algo que, para os judeus, era fundamental, o templo. É como se fosse assim, poxa... Era sagrado, né? Sagrado. Tem um templo, Deus está presente, então a gente está guardado.
Só que aí Jesus vai chegar lá para a Samaritana e quebra isso aí. Hoje Deus não procura um lugar, nem no monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas no coração, no íntimo do ser humano. É bem atual, né? Então, o Ageu, ele traz isso para nós. Ele traz essa ideia da importância. E no 2:9, que é mais conhecido o texto, essa linguagem vai ser um pouquinho diferente, ele vai dizer: portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo. Em outras versões, a glória da casa será melhor ou maior do que a da primeira. Então, feitas essas colocações, vocês já começaram a sentir o gosto do que é o livro de Ageu. Apenas 2 capítulos, mas que traz para nós várias aplicações. Sobre Ageu, a vida pessoal de Ageu, não se tem muito registro, a não ser o que está aqui e no livro de Esdras, que fala de Ageu como profeta lá junto com o Zacarias. E agora a Van vai dar procedimento aí na explicação dos 2 capítulos. Eu espero que vocês já estejam aí com papel e canetinha na mão para fazer as anotações, né? O nosso objetivo, como eu coloquei lá no grupo, é que a gente aprenda sobre esses profetas menores que tanto tem para ensinar, né? E todos eles estavam num período de calamidade em suas nações, né? Em suas respectivas nações. Então, a gente tem muito para aprender, né? No contexto em que a gente está vivendo hoje em dia de caos, né? A gente vê que Deus usou homens como eu e você para restaurar nações, para restaurar um povo. Então, da mesma maneira que Deus os usou, Deus também tem o desejo de nos usar. Por que não? Né? Então, vamos lá, né, destrinchar tudo o que Ageu ele fala em suas colocações. Aqui no capítulo 1, versículo 2, ele fala o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Uma observação para esse versículo é quando ele usa a expressão este povo. A gente vai ver quando o povo andava em obediência, quando o povo estava em comunhão com Deus, ele dizia meu povo. E aqui ele coloca este povo, como se houvesse aí uma barreira, né? E a barreira justamente era a desobediência, o pecado, né? Tudo o que eles fizeram de errado que culminou na separação entre eles e o próprio Deus, né? E Ageu ele vai fazer essa chamada para que o povo volte, para que o povo ele venha e refaça, né, tudo o que eles haviam parado, porque o pastor fez o panorama histórico de tudo que Ageu ele nos traz, mas o povo volta da Babilônia, volta do exílio, ainda no governo de Ciro, né? Ciro ele vai libertar esse povo que está lá cativo na Babilônia, o povo volta para a sua terra, volta para poder ter a oportunidade de reconstrução, né, de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo. Mas a gente vai ver que no decorrer do caminho aqui, das passagens, dos versículos, que o povo ele parece que deixa em segundo plano, né, a reconstrução do templo. Eles estão preocupados em reconstruírem as suas casas, estão preocupados nos seus próprios interesses, e o templo do Senhor ele está lá, paradinho, né? E eles começam a executar justamente quando Ageu, né, ele vem para poder dar esse despertar no povo, né, chamar o povo para vir e fazer o que de fato tinha importância, né? Porque às vezes a gente se esquece daquilo que é prioridade, né? A gente dá prioridade a outras coisas. Mas enfim, vamos lá. Aí ele começa a falar. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Esta casa que ele se refere é justamente o templo dele, né? Ele está dizendo: vocês estão morando em casas luxuosas e minha casa está em ruínas. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos:
considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Deus, ele simplesmente está dizendo ao povo, vocês estão se esforçando demais, mas não estão tendo em demasia, não estão tendo com grande quantidade tudo o que vocês estão fazendo, tanto comida, quanto bebida, quanto dinheiro, porque eu tenho retido, eu tenho controlado, eu que tenho feito com que as coisas não prosperassem. Mas tudo isso era uma maneira de Deus colocar o povo na... Fugiu a palavra. O povo na pedagogia, exatamente. Né? A pedagogia de Deus trazer seu povo de volta. Né? Então, se a gente vir contextualizar com o cenário que a gente está vivendo, qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Então, assim, Deus utiliza das situações, sim, para trazer o seu povo de volta à adoração verdadeira. Né? A gente tem visto nos dias atuais que o povo tem despertado para o culto doméstico. Né? Aqueles que não despertaram é hora, viu? É chegada a hora. Deus, ele, na verdade, eu acredito que tudo isso tem um propósito em várias finalidades, não só em uma única, exclusiva, mas em várias coisas. E uma das é essa, né? O verdadeiro culto. Né? Quem é que podia imaginar que um dia as igrejas iam estar fechadas, né? No mundo todo, praticamente, as igrejas fechadas, proibidas de adoração. Né? Então, se a gente trazer para esse contexto que o senhor colocou, né? Em que os judeus veem o templo como o lugar de adorar a Deus, o lugar da presença de Deus, então, acabou-se, né? Né? Então, assim, a gente, às vezes, está limitado a isso. Né, a aprender a palavra, a ler a palavra, a abrir a Bíblia apenas quando vai para a igreja. E agora? Acabou a Bíblia? Acabou a igreja? Nossa, acabou Deus? Não. Agora é que é hora de você e eu chegarmos mais perto. Né? Como o pastor bem falou, quando existia a tenda do encontro, era lá que o povo ia encontrar refúgio. E hoje nós temos Deus, o Jesus, né, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Né? Quando Jesus se entregou na cruz, o véu do templo foi rasgado e nós temos acesso à sala do trono. E a gente desperdiça esse acesso, né, por coisas tão banais. Né? Às vezes a gente perde tempo com coisas tão supérfluas e esquece que ele habita em nós. Isso é muito rico. Né? Então, quando a gente passa a olhar as coisas com essa ótica, tudo muda. Vamos prosseguir. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Né? Ele está aí, através de Ageu, dizendo, venham, construam um templo, né, que eu vou me agradar. Eu vou, com certeza, derramar bênçãos sobre vocês. Né? Tanto é que o pastor citou, né, que o próprio Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas a gente vai ver mais na frente, ao final do capítulo, em meados do capítulo 2, que, na verdade, Deus ele fala, mas não em relação ao templo em si, em relação à vinda do Messias, do próprio Jesus, né? Que a glória de Deus seria manifestada em Jesus. Né? Como o pastor bem colocou, Ageu é um livro messiânico, né? É um livro que aponta para Jesus. Versículo 10 do capítulo 1. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Né? Aqui é o que eu já falei. Né? Deus ele reteu as coisas propositalmente para que as pessoas olhassem, voltassem para o lugar de adoração, o lugar correto, que é na sua presença. Algumas pessoas podem indagar, mas Deus, ele se torna mal? Né? Não tem gente que questiona isso, né? Deus, ele é mau por ele, às vezes, permitir certas coisas ruins para que o povo, ele tanto os maus quanto os bons, passem. O que é que o senhor acha dessa colocação, professor? Principalmente no momento que estamos vivendo, né? Assim que começou o isolamento social,
e que se viu ou percebeu a pandemia, foi no mundo, uma amiga mandou uma mensagem colocando que para que orar, para que pedir a Deus, se ele já sabe que quem vai ficar bom, quem vai ficar doente, que não há solução. Aí eu disse, primeiro que Deus é soberano, então não tem como a criatura indagar o Criador, a quem controla tudo. Segundo, muitas das situações de miséria, de maldade, destruição, não é Deus que provoca. É a consequência de pecados e de escolhas do homem. Por exemplo, se hoje está aumentando o número das pessoas famintas, não foi a mão de Deus, foi a má distribuição de renda da qual Deus coloca na mão do administrador público. Por exemplo, não tem habitação, é culpa de Deus? Não. Temos terra, temos verba, falta administração. Só que quando acontece uma calamidade, tipo, eu dei um exemplo assim, porque estamos aqui com poucas chuvas e o sertão está se acabando de água. Foi muita água, foi fora do limite? Não. A água foi mandada na medida correta. Agora o que acontece? O locais das águas passarem está invadida pelo homem. Ribeirinhos. E por que aquelas casas foi para o ribeirinho? Porque a administração pública não deu o local adequado para eles morarem. Então, quando você observa, é um ciclo. Consequência, né? Na realidade, é uma Casa consequência. Caiada, o mar está invadindo. O mar não está invadindo, o mar está passando no lugar dele. Quem aterrou o mangue foi o homem. Está entendendo? Então, mas e essa pandemia? Sim, a pandemia nós sabemos que está sendo causada por um vírus aparentemente desconhecido pelo homem, mas quando for na sua origem, o vírus vai ter sido originado por várias mutações de drogas, de materiais jogados na natureza, do progresso, falar do progresso, do avanço tecnológico. Então tudo isso vai resultar em alguma coisa, tá entendendo? É consequência. Só né? que só olham para Deus. É verdade, né? Então vamos lá. No versículo 13, aqui o povo já está olhando, né? Já está atentando, né? Quando vocês leram aí, ou se vocês pegarem para ler, vocês vão ver que eles já escutaram a voz de Deus através de Ageu e temeram, né? Disseram, opa, né? Acho que a gente precisa se consertar. E ele começa, e no 13 ele diz, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Né? Muito embora Deus tivesse irado, Deus tivesse colocado o povo na pedagogia, mas Deus estava com eles. Né? Quando eles, a partir do momento que eles reconheceram o lugar deles e colocaram Deus no lugar devido, então Deus disse, não, eu sou com vocês. Né? Deus ele não rejeita um coração que se arrepende verdadeiramente. Né? Ele não rejeita. Então ele vai ser com esse povo sim. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era o governador da época, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, as principais influências do povo, né, o governador, o sumo sacerdote, eles atentaram para o que Deus estava dizendo para poder se colocarem ali, se posicionarem, né, no local certo, que era de reconstrução do templo, que era o que Deus estava pedindo. Né? Mas como o pastor colocou aqui, não se trata só de uma reconstrução do templo em si, do templo físico, mas da questão espiritual do povo, né? Uma reconstrução espiritual. Né? A gente vê, se a gente for parar para analisar em toda a história, Deus cria o homem para relacionar-se com o homem se afasta, e Deus sempre levanta alguém para fazer essa religação, né? Deus está sempre preocupado com esse relacionamento. Então, assim, a palavra de Deus em si, ela é recheada dessa palavra, relacionamento, seja ela implícita ou explícita. O relacionamento, na verdade, é tudo o que Deus quer.
Né? A gente, às vezes, fica preocupado. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado. Eu acho que o senhor já atendeu várias pessoas, assim, com esse tipo de questionamento, né, pastor? No seu gabinete lá. Porque eu queria descobrir qual é o meu chamado, o nosso chamado, o meu e o seu chamado, ele já está aí na Bíblia há muito tempo. Ele já está aqui explícito para todos nós. O nosso chamado principal, o primeiro e o principal, é para ter relacionamento com Deus. E tudo o que acontecer diante disso, a partir disso, é uma consequência, é periférico. Então, o nosso primeiro chamado é esse, é estar se relacionando com Deus, ter esse relacionamento com Deus, ter essa ligação direta com Deus. Né? E essa ligação direta com Deus a gente tem através da palavra, a gente tem através do Espírito Santo, que permite que a gente entre, né, no Santo dos Santos. Vamos lá dar continuidade, né? Vamos para o capítulo 2. Versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Aqui o Senhor, ele está falando sobre a outra casa, né, antes de ser destruída, que foi o Templo de Salomão, né, como a gente mencionou aqui. E o Senhor está dizendo, com outras palavras, né, que mesmo essa casa aqui que eles vão edificar, mesmo não sendo comparada a outra, né, em beleza, em estética, né, mas Deus estaria presente, né, é o Kabod, que é a glória. A glória de Deus ia ser manifestada naquele lugar de uma maneira surpreendente. Então, assim, daqui a gente pode extrair uma bela lição, né? Que Deus, ele não está preocupado com a aparência, mas ele está preocupado com a essência. Muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa, e eu tenho dito e repito, e sem medo de dizer, e com convicção no que eu estou falando, que Deus, ele se agrada da simplicidade, né? A gente tem algo que tem me marcado por esses dias, é que o Senhor tem falado que há profundidade na simplicidade, né? Jesus, ele era simples, né? Se a gente parar para analisar o Jesus, né, que é o Deus encarnado, a gente vê que o próprio Deus esvaziou-se dele mesmo, né? Jesus se esvaziou, né? Ele deixou a sua glória, tomou forma humana, tomou forma de homem para vir nos redimir dos nossos pecados, para vir nos salvar, né? Então, o próprio Deus, ele se esvaziou, né? Então, nós, como seres humanos, pecadores, o que é que a gente quer da gente, né? O que é que a gente vai esperar da gente? Se o próprio Deus, ele se esvaziou da glória que ele tinha, né? Ele deixou de ser unigênito para vir se tornar primogênito, para poder levar os outros filhos para o Pai, que somos nós. Então, o que é que a gente pode dizer de nós mesmos, né? A não ser nos esvaziar de tudo que nos leva à vaidade, de tudo que nos leva a tanta coisa, né? Orgulho, a coisas que vêm primeiramente do homem, né? Que vem do homem, né? Então, assim, a gente pode extrair isso daí, né? Deus aí, ele está dizendo, está sendo bem categórico, né, em dizer que a glória dele seria bem maior nessa segunda casa. Pegando o gancho aí, eu fico assim estarrecido, porque eu já tenho aí mais de 30 de evangelho. Como tem mudado essa conotação de a glória de Deus e a glória do homem. Hoje é mais ênfase. Você tem observado igrejas novas e algumas igrejas históricas que estão perdendo a sua característica primordial, onde vale o quanto você tem. Por exemplo, pastores se apresentam não pelo nome, nem pela denominação, mas quantos membros tem na sua igreja. Pastor é considerado se está com um terno bacana. Se você é daquele camarada
como eu, por exemplo, que não sou muito chegado à ortodoxia, a roupas que dão adereço à sua função. Então, tem situação que você olha agora, mudou. O pessoal valoriza mais o externo, o que você possui financeiramente. Quando tu olha para Jesus, Jesus não tinha nem onde dormir. Ele aventurava, vai me seguir, vai, ó, não tem nem onde dormir, não sei nem onde vou pousar, mas quer vir, vem. Aí hoje os caras querem ter carro do ano. A igreja tem que estar equipada de uma forma que não é para evangelização, é para status. E quando essas igrejas eram para estar atendendo os pobres, as viúvas, os necessitados, não. Quanto mais retém para si, aí fica dando na contramão. E quando você olha, pega um texto desse, onde Deus vai dizer, olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, porque eu estarei presente com o meu Espírito. Gente, isso é tudo pra gente. E Deus está fazendo uma mudança no pensamento da igreja, mostrando que não adianta a liturgia gigante, não adianta a liturgia com vários adereços, se a glória do nome dele não for manifestada. Então vai chegar o tempo da igreja, depois desse isolamento da pandemia, ou os líderes caem em si para prestar atenção que as coisas simples é que vão funcionar, as coisas onde que Deus tenha preeminência, primazia, é que vai ser verdadeiro culto, ou vou ficar lá atrás de novo. Verdade. Vai ficar para trás, porque vai ser uma coisa simples, a palavra mais simples do Espírito Santo enchendo a igreja. Tá entendendo como Porque era? não é sobre nós, né? Não é sobre Não é nós. sobre nós, é tudo sobre ele. Então, nada, nenhum esforço que a gente faça, na verdade, vai fazer com que a glória de Deus seja manifestada, né? Não é sobre nós, é tudo sobre ele, né? Então, assim, se a gente parar e entender que o que primeiro importa é estar em intimidade com Deus, se a gente se colocar nesse lugar, né? Que Deus sempre estava ali, trazendo o povo para perto, trazendo o povo para perto. Em todo o tempo você vai ver, em todo o tempo é essa mesma situação. Se você não tiver nessa intimidade, com certeza, na verdade, se você tiver nessa intimidade, você vai entender essa simplicidade no caso, né? Que Jesus ele não quer muito, ele quer o nosso coração. Né? Eu não preciso fazer coisas mirabolantes para atrair a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é um coração contrito e humilde. Né? Então, assim, é o que Deus espera de nós como filhos. Vamos dar andamento, né? Senão Sim. a gente não acaba, né, pastor? Verdade. Ora, o versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Né? O Senhor usa muito essa expressão, ser forte, ser corajoso, ser forte, né? E essa força e essa coragem só vem através dele mesmo, né? Ele quem põe essa força e essa coragem em nós através do seu Espírito Santo para que a gente possa avançar, né? Aqui ele está dizendo, trabalhai, né? Vá lá, se esforcem, façam, né? Talvez eles não tivessem recursos suficientes ou sei lá, ou não tivesse o número de pessoas suficiente para construir, ou talvez até eu li num dos comentários enquanto estudava que o povo ele estava desanimado porque também olhava para o templo de Salomão e isso de certa forma desestimulava eles porque eles não tinham condições de fazer tão grandioso quanto o templo de Salomão. Né? O povo está desanimado por conta disso. E Deus ele está aqui dizendo, não, vocês... Olha, o que passou, passou. Agora é aqui, né? Agora eu estou fazendo uma nova história. O Senhor, ele renova as suas misericórdias todos os dias. E muitas vezes a gente está sempre olhando para trás. Ah, no tempo de fulano, era assim. Deus quer viver o hoje e o agora comigo e com você. E a gente às vezes fica preso ao passado, esquecendo-se de viver o presente. Né? E como consequência vem o futuro, né? Vem um futuro de colheitas dependendo daquilo que a gente vai plantar, né? Vamos seguir. Vamos. Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações,
e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse abalar é uma preparação, na verdade, para o Messias, né? É uma preparação que Deus ele está preparando o caminho para a vinda de Jesus, né? Durante o estudo eu vi que a terra e o céu ela foi abalada a primeira vez quando Deus entregou a tábua da lei a Moisés, né? E ali Deus fez abalar a terra e fez abalar o céu. E aqui, para a vinda, antes da vinda de Jesus, isso aconteceria de novo, né? Então, a gente vê que, como eu falei na semana passada, né, remetendo a Hebreus, onde a palavra diz que aquilo que é abalável será abalado e aquilo que for eterno permanecerá, aquilo que for inabalável permanecerá. Então a gente vê aqui mais uma vez Deus citando essa questão de abalos, abalar o céu, abalar a terra, e a gente tem visto nos dias atuais, né, esse abalo, né, tá tudo abalado, né, desde que começou esse isolamento social, essa pandemia em si, enfim, tudo. Mas tudo tem um propósito, né, e com certeza aquilo que foi eterno, aquilo que estiver firmado no que realmente é inabalável, vai subsistir a tudo isso. Ele fala no 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vem com esse versículo tão conhecido, né? Que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A gente às vezes canta, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas não sabe o que a gente está dizendo, né? Na verdade, aqui ele está apontando para Jesus, né? Ele está dizendo a glória da segunda casa, que é Jesus, será maior do que a primeira, será maior. Ele está dizendo que a glória que ele vai encher, né? Isso é muito forte e a gente precisa tá bem atento ao que Deus está falando aqui. A glória da segunda casa, que é Jesus, ela será muito maior do que a primeira, que é, no caso, o templo lá. E sabe o que isso quer dizer? Que a glória de Deus ela é muito maior dentro de mim e dentro de você do que dentro de qualquer lugar físico. Então, a glória que habita em mim e habita em você é bem maior do que a glória que habitava nos templos. Até porque, para eu sentir essa glória no Antigo Testamento e nesse período aqui, eu precisava apresentar sacrifício, holocausto, seguir todo o ritual, que muitas vezes eu não conseguia realizar, para poder ter o favor divino. Com a vinda de Jesus, não. Ele rompe, abre lá, rompe o véu do templo, de cima a baixo, abre o caminho, o vivo e novo caminho, como diz Atos, e agora eu tenho a liberdade de a qualquer momento entrar na sala do trono. Isso é muito forte, gente. Porque antes eu precisava de todo mediador, de todo um ritual. Hoje eu só preciso de uma coisa: coração quebrantado, sincero diante de Deus. Aí o caminho está sempre aberto. Aí esta glória, além de se manifestar em toda a terra, ela habita em nós que somos o templo do Espírito. Isso é motivo da gente dar um glória, né? É sim, porque Ô, é glória. muito forte isso. É forte, aleluia, irmão. Você vai entendendo a palavra vai mexendo contigo. Eu creio que era essa sensação que o pessoal lá de Emaús estava sentindo. Jesus falando, explicando e o coração deles ardendo. Depois eles entenderam. É porque ele estava falando, o coração da gente ardia. Essa passagem é né? tremenda. Meu coração ardia quando ele falava. Muito. Então essa questão da glória é isso. Pode-se falar do templo, mas não tem nem condições do segundo templo ser melhor que o primeiro, até porque cabe recursos financeiros. Sim. O aponto aqui é messiânico. Messiânico. É para Jesus, a glória dele em nossas vidas. E a gente tira essa lição da questão também. A gente sabe que está apontando para Jesus, mas a gente extrai a lição da questão assim, que não é o quanto se tem no ambiente, né? Não é verdade? A gente tira essa lição, extrai isso também. Não é o quanto de pompa se tem no ambiente, é o quanto ali o coração de quem está fazendo realmente está disposto e está conectado a Deus, não é verdade? Tirar hoje, a gente aqui somos ricos. Você olha para a África, a igreja que tiver um assento de toco de árvore está rica. E eles é um povo que mais adora com louvor. Ele vai ofertar, estão cantando, estão dançando,
tudo deles é assim. Então você olha lá, debaixo de uma árvore, um pedaço de madeira para as crianças e as mulheres, o resto tudo em pé ou sentado no chão, mas a alegria de coração é contagiante. É lindo, Os a missionários adoração voltam povo contagiados pela africano. adoração deles, porque é na simplicidade. Na simplicidade. E Deus tem falado, viu, que há profundidade na simplicidade. Isso tem queimado assim no meu coração de uma forma particular, assim, né? Eu sei que é uma experiência minha, mas é algo a se pensar, né? É algo para a gente sempre lançar assim, servir de testemunho, né? É algo que tem queimado no meu coração, mas que pode levar todos nós a refletirmos sobre isso, né? Será que tudo que a gente tem feito tem tido esse cuidado, né, de adoração realmente a Deus, porque a nossa vida, o adorar a Deus não está limitado a levantar as mãos, mas em adorar com a nossa vida, né? Vamos prosseguir. Eu vou dar um pulinho aqui, ó, para o versículo 21, para concluir aqui os meus apontamentos, e o pastor depois vai fazer uma explanação melhor aí do 10 ao 18, né? Porque a gente fez aí a gente abriu para vocês fazerem umas perguntas, né, no pessoal do grupo da Mocidade, e ele vai fazer essa explanação justamente desse trecho aí, tá? Que foi uma das perguntas, né? E é uma parte bem mais, né, complicada que a gente deixa para os universitários, né? Para os mestres. Vamos lá. Versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Mais uma vez, Deus dizendo aqui que vai abalar. Ó. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. É um cenário de guerra, né, que a gente vê aqui. Deus ele está dizendo que vai abalar e que vai cair trono, que vai cair isso, que vai cair aquilo. E ele está fazendo toda uma modificação ali. Ele está alertando a nação para toda uma modificação para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Né? É um apontamento direto para Jesus. E é isso, gente. E que a gente tenha no coração a intimidade com Deus como estilo de vida. Tivemos aqui algumas perguntas. Uma delas foi: por que Ageu foi chamado profeta do sucesso? Provavelmente esse título vai se dar a Ageu, primeiro pelo seu nome, dia festivo ou dia de festa. Mas também, como diz a maioria dos estudiosos, principalmente ali da tradição judaica, é por causa das suas profecias, suas mensagens, delas no contexto geral, mais de 90% tenha se cumprido. Tirando essa que é messiânica, que Jesus está para voltar ainda a segunda, onde tudo será resolvido e a glorificação final só com a volta de Jesus. Mas a mensagem dele, ele conseguiu ver se realizar. O templo foi reedificado, o povo começou a voltar para os caminhos do Senhor e Judá e Jerusalém começam a se organizar. Então, um dos significados para o nome dele ser chamado profeta de sucesso é devido a isso, contrário de Jeremias, né, que foi chamado profeta chorão e tudo mais. Outra pergunta que eu vou deixar para depois, vou pular para quem era Ageu. No início eu falei, Ageu foi um profeta que trabalhou ali junto com Zacarias. Pouco se sabe da vida pessoal dele. O que temos de informação é que Ageu ele vai ser o primeiro, junto com Zacarias, a profetizar depois do exílio. Quando o povo volta do exílio, é ele que é levantado por Deus para profetizar. Né? Então, e o seu nome tem essa ideia aí de festivo, dia de festa, traz uma ideia em referência ao momento que ele nasceu, que os pais colocam o nome dele. A outra pergunta é: quando foi escrito? Olha, em história não se tem data fixa, não se pode datar, principalmente num documento antigo como a Bíblia, por questão de distância dos seus autógrafos. Mas, diante dos estudos do passado e atuais, por exemplo, essa Bíblia que eu trabalho aqui é bem atual, as suas pesquisas, mais próximo aos autógrafos. Quando eu venho falar de autógrafos, eu estou falando dos pergaminhos lá de Corã, que é os pergaminhos mais próximos dos originais, que já eram cópias, né? Ainda tem isso. Então traz a ideia ali do ano 520 a.C. E esse livro de Ageu, as suas 4 profecias,
vai ser escrita de período ali de 3 a 4 meses, né? É que vai ser constituído o livro de Ageu. Quando foi escrito, já falei, 15 e 20. A primeira pergunta aqui, que tem que trabalhar o texto, é qual a explicação do capítulo 2, 10 a 14. É porque, primeiramente, para quem leu e não conseguiu compreender, é porque leva para as leis sanitárias lá de Levítico e da questão do sacerdote oculto. Aí ele pergunta aqui, a partir do 12. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar no pão, ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado, ao que os sacerdotes prontamente responderam. Qual é a pergunta de Deus aqui? Se o sacerdote pega algo que já é consagrado a Deus e coloca no bolso, o fato dele ter pego aquele algo já consagrado ao Senhor vai tornar os outros elementos por onde aquela pessoa passar com aquele pedaço de pão ou um pão consagrado sagrado também? A resposta é não, porque primeiro precisaria ter sido apresentado lá no altar para ser considerado sagrado. Aí ele faz outra pergunta. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar em um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram sim, esse elemento ficará impuro. Agora é o contrário. Era considerado impureza tocar no esquife ou no próprio cadáver. Então você ficava puro, tinha uma cerimônia de purificação, de acordo com a situação de 7 a 21 dias, está tudo lá em Levítico. Aí a pergunta dele é: se uma pessoa ficar impura por tocar um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram sim, esse elemento ficará impuro. A gente percebe aqui o contraste, mas que está exemplificando a situação que eles estão vivendo, porque isso aqui é uma lei sanitária. O 14 vai responder os dois. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso que se passa com este povo e com toda esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que conseguem oferecer é impuro. Ou seja, a vida religiosa, a prática da vida deles sociais, a vida econômica, tudo era impuro, porque não faziam de acordo com aquilo que Deus tinha pedido a eles. E para completar, o 15 vai dizer: agora, pois, prestar toda atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Aí vai falar aqui do 16 ao 17 e 18, vai falar da situação deles comercial, de como tratavam os necessitados, a injustiça e a fraude no comércio. Então, antes deles se arrependerem e voltar a querer reconstruir o templo, porque a petição é a reconstrução do templo e da vida também espiritual, eles viviam uma vida desonesta, enganando os mais necessitados. Então Deus chama a atenção que aquele ponto de adoração deles era impuro, era sem santidade. Por isso que ele dá esses dois exemplos da vida dos sacerdotes e da vida sanitária lá, que é apresentada em Levítico. A outra pergunta que pede explicação é o 2, 6 e 9. A Van até já abordou, mas para ficar claro sobre a pergunta, sim, ela é messiânica, adotado pela maioria dos estudiosos, até porque um ser humano não poderia realizar esse esplendor que o final do capítulo 2 traz, né? O governador aí não teria como. E a segunda pergunta dentro dessa é: como se dá? Na segunda volta de Cristo, porque ele vai concluir a glorificação nossa como pessoas, como cristãos, e a implantação do reino dele. Então é na segunda volta de Cristo, o 2, 6 a 9. A outra pergunta, para a gente encerrar: qual a principal mensagem de Ageu? Ora, foi falado aqui várias vezes, e para a gente concluir, a principal mensagem de Ageu, junto com Zacarias, é de
trazer o povo para a reconstrução do templo físico que estava destruído e também a reconstrução da vida espiritual que também estava destruída. Então são dois momentos. E essa principal mensagem aí de Ageu. E por isso o texto mais conhecido que é: a glória da segunda casa será maior que da primeira. Casa essa que aponta para Jesus Cristo, mas também para aqueles que aceitam Jesus e deixam Jesus ser Senhor e Salvador da sua vida. Também traz a essa ideia de que será melhor, porque ele passa a habitar em nós. Então, perguntas respondidas. Amém. E a gente pediu, né, para vocês participarem das perguntinhas, fazerem as perguntinhas, fazerem suas leituras e suas dúvidas. E as pessoas que participaram, eu já coloquei o nome aqui dentro dessa caixinha. E a gente vai tirar aqui, nesse momento, a gente vai fazer o sorteio. Então, quem fez as perguntinhas, ó, fica aí na expectativa que amanhã você vai receber na sua casa algo. Eu vou entrar em contato com você para pegar seu endereço e você vai receber algo. Aí depois você tira uma foto, compartilha, coloca aí no grupo da mocidade para o pessoal ver o que foi. Tira aqui, pastor, um papelzinho. Divide o lanche aí, viu? A minha é Castro Alves. Stephanie. Eita, Stephanie! Eita, glória! Stephanie. Se eu chegar mais perto, não sei se dá para ver, eu acho que não. Stephanie. Muito aí, bem, Stephanie. Stephanie. Que bom. Amanhã, me aguarde. Vou entrar em contato para pegar direitinho aí o seu endereço e você vai receber uma surpresa. Gente, por hoje é só. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né, com essa palavra, que tenha esclarecido as dúvidas, que vocês possam ter guardado, ter absorvido aquilo que Deus quis falar através do profeta Ageu, né, e do estudo do livro do profeta. Fica ligado que vou colocar no Instagram lá a próxima enquete, né? Sim, a partir de amanhã a gente vai estar lá com a enquete sobre qual livro a gente vai estudar na próxima semana. Vamos orar. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa teus filhos, abençoa todos aqueles que participaram direto e indiretamente desse momento, que possamos juntos estar construindo conhecimento e aprendendo sobre a tua palavra através dos profetas menores. Obrigado, Pai, pela tua boa mão e ensina-nos a te conhecer melhor. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. E em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Deus abençoe. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Vamos cantar esse hino que fala do nosso Jesus, o nosso Jesus que amamos. Jovem, fique feliz, jovem, que você é escolhido por Deus. Vamos adorá-lo. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca de um amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer
eu vender tudo que tenho em troca de um amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, mais belo sim, de milhares, meu amado é o mais belo. Jesus, tu és o mais belo, tu és o mais lindo, Jesus. Aleluia, aleluia, meu querido.